Não saber a história é estar condenada a repeti-la. Muitas vezes, infelizmente, inclusive numa versão piorada, uma versão caricata. Hoje nós seguiremos no livro de Jeremias. E nós nos faremos uma pergunta, eu acho que até eu esqueci o controlezinho aí. Vocês, o Daniel, vocês podem ir aí, né? Ah, maravilha, avançando, né? Nós faremos essa pergunta que Deus fez a Jeremias. O que você vê? O que você vê? Nós veremos como é isso que Deus se interessa pela gente. O Deus criador de todo o universo entrando numa conversa, num diálogo com Jeremias, com a gente, onde ele nos pede que tenhamos nossos sentidos apurados. No caso, para ver, muitas vezes também para ouvir. E ao ver, entender o mundo ao nosso redor. Ver e assim compreender. Ver e assim viver melhor a vida que ele propõe que nós vivamos. E é isso que nós vamos prestar atenção ao longo do capítulo 24 e 25 de Jeremias hoje. E vamos ler juntos agora o capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: O que você vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Vamos orar juntos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Oramos que o mesmo Espírito que falou no passado, trazendo a tua palavra a Jeremias e ao povo, também esteja presente hoje em nossas vidas, falando aos nossos corações hoje, nos ajudando a ler, a entender bem a tua palavra, a ver bem a realidade ao nosso redor. Ajuda-nos assim, pelo teu Espírito, a responder a tua palavra da maneira que o Senhor deseja que nós respondamos em obediência a ti hoje. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. O que você vê, né? O que você vê? É interessante que é uma aventura isso de ler a Bíblia, né? Ler a palavra de Deus. E muitas vezes ela é cheia de metáforas, de imagens, de símbolos. E os símbolos, eles nos ajudam. Nós vimos na última mensagem de Jeremias, há 2 semanas, que, por exemplo, os falsos profetas e os verdadeiros profetas foram comparados a alguns símbolos, né? Os
falsos profetas seriam a palha, os verdadeiros profetas seriam o trigo. A ira de Deus foi comparada a uma tempestade ou um vendaval. A palavra de Deus ela foi apresentada através de vários símbolos. Um martelo que despedaça a rocha, um fogo purificador, um peso que o profeta e todo o povo deveria carregar. Então, agora, os símbolos aparecem para Jeremias na imagem de frutas, né, de figos. Figos bons e figos ruins, figos bons e figos ruins. Eu creio que há uma certa vantagem ou algo muito bonito na maneira como que Deus prefere, muitas vezes, falar com a gente através de símbolos, né, de imagens visuais que nos ajudam a fazer sentido das coisas. Eu acredito porque mexe com a nossa imaginação, nos recorda dessa conexão integral, né? Que nós somos criados como seres integrais, com as nossas emoções, porque muitas vezes um símbolo ele mexe com a gente, ele nos convida à identificação, a uma resposta da nossa parte. Com frequência, eu creio também que as imagens, as metáforas, elas também nos surpreendem. Aqui, figos bons e figos ruins. E aí, né, imagina-se que o profeta Jeremias, ou quem ouvia essa história no primeiro momento, né, e quem imaginava que os figos bons eram os que era natural na natureza, né, na natureza humana deles, imaginar, os figos bons devemos ser nós, que ficamos aqui. Porque os caras que foram levados, presos para o exílio, tá vendo? Esse sim, deve ter tinha alguma coisa de errada com eles e aí foram levados para o exílio. Quem imaginava que os figos bons eram os que haviam ficado e os do exílio, que devem ter sido castigados, não podiam estar mais enganados. Os figos bons na história são os que são levados ao exílio. Grande parte da população, e é bom dar essa recordação aqui do contexto da história de Jeremias, que a gente tocou algumas vezes, mas é sempre bom recordar alguns detalhes dessa história. Nesse momento aqui da história, já grande parte da população, então ela é levada ao exílio. Há duas deportações, na verdade. A primeira, em 605 a.C., inclusive é aquela em que nós aqui há alguns anos na igreja, há pouco tempo, recente, tivemos uma série no livro de Daniel, né? Daniel e seus amigos na Babilônia e tudo mais. Tal. Então, o Daniel, bem novinho, junto com seus amigos, ele estava nessa primeira leva que foram deportados aqui para a Babilônia em 605 a.C. Alguns anos depois, quando há uma segunda deportação, em 597 a.C., quem estava, por exemplo, nessa segunda leva de deportados, levados ao exílio, é Ezequiel. E quem está familiar com os livros ali dos profetas vai se lembrar que um dos livros importantes que nós temos entre os profetas é justamente Ezequiel, que bem jovenzinho aqui é levado para o exílio em 597 a.C. Nesse que foi quando Nabucodonosor levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Joaquim, junto com os oficiais de Judá, seus artífices e artesãos. Quem ficou para trás foi um outro rei, porque o rei foi, de verdade tinha sido levado, e Zedequias foi como que um rei marionete que Nabucodonosor havia deixado ali em Judá para cumprir os seus próprios objetivos, seus próprios interesses. Quem ficou para trás, então, foi Zedequias, esse rei fraco, meio marionete na mão dos babilônios, que acabará depois tendo um final trágico quando ele tenta se rebelar. Na cabeça das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão ali em Judá, imaginando que aqueles que estão sendo levados para o exílio, que são os castigados, eles recebem essa mensagem surpreendente que figos bons serão com aqueles que no exílio passarão por esse tempo de castigo, de juízo, do exílio,
porque era o propósito do Senhor para eles durante um certo tempo. Esses são, que foram levados ao exílio, os que ainda cumprirão os propósitos de Deus no seu devido tempo. E falando em tempo, eu creio que tanto os símbolos como essa perspectiva do tempo, elas nos ajudam a ganhar esse olhar, é como se esse passo atrás, né? E uma perspectiva e fazer sentido da história. A grande história das Escrituras, na verdade, ela repete isso e nos apresenta isso o tempo todo quando a gente está lendo a Bíblia. Uma e outra vez aparece isso na Bíblia. Lembrem do que aconteceu. Recordem. Contem isso aos seus filhos. Vejam a história. Aprendam com o que já aconteceu. E, gente, eu não posso assim enfatizar o quão importante é isso, que a gente aprenda a olhar melhor a história e aprender com o que já aconteceu na história. As loucuras e os absurdos que nós temos ouvido hoje em dia com frequência, elas muitas vezes nos vêm ou são ditas exatamente por causa daqueles que não possuem a perspectiva da história. Não sabem, por exemplo, o que foi o nazismo, e aí, claro, vão dizer absurdos. Não sabem o que foi a gripe espanhola, ou a revolta das vacinas no começo do século passado, assim estão condenados a repetir absurdos. Ou seja, não saber a história é estar condenada a repeti-la. Muitas vezes, infelizmente, inclusive numa versão piorada, uma versão caricata do que já aconteceu antes. E aí vem a pergunta, o que eu posso fazer então para evitar isso? Aqui nas Escrituras, o que é repetido para a gente uma e outra vez é dar um passo atrás. Dar um passo atrás e olhar. O que você vê? Refletir, ponderar, registrar o que você está vendo. Eu digo registrar porque eu gosto muito da ideia de um registro por escrito das experiências nossas, né? dos aprendizados, das conversas, das histórias. E talvez de diferentes maneiras, né? Seja, às vezes, quem tem esse hábito, um bom hábito, aliás, hein, de ter um diário, né? Por escrito. E quando eu digo diário, não é alguma coisa que você precisa escrever diariamente, né? Mas ter um lugar onde você registra boas conversas que você já teve, alguma coisa que você leu nas Escrituras, em algum livro, algo que fez você pensar, um sonho que você teve, você escreve o sonho e registra depois que sentimentos, que sentido que você está fazendo daquilo que você sonhou. Será que é possível que Deus está te falando alguma coisa aqui nesse momento? E você registra isso. Eu tenho esse hábito há muitos anos e é assim, surpreendente para mim mesmo, quando em alguns momentos eu volto a coisas que eu escrevi e registrei anos atrás. E Deus me fala de uma maneira muito especial, muito poderosa, muito vívida e próxima da minha realidade hoje. Algo que eu registrei lá atrás. Pode ser um diário por escrito, pode ser, às vezes, eu e a Ruth já temos falado para vocês aqui como que foi importante para a gente quando a gente foi morar no Uruguai, fazer tipo um baú de memórias. Que às vezes podem ser fotos, objetos, algumas coisas que contam a história da sua vida, da sua família, da sua jornada, e que você leva com você, e que você tem a oportunidade de abrir e olhar para isso em alguns momentos e recordar momentos importantes e significativos da tua vida. Recordar como que Deus te falou em alguns momentos, de que maneira te falou. Recordar. Através das histórias que nós contamos uns aos outros na nossa comunidade, aos mais novos, aos nossos filhos, recordar uma e outra vez, recordando, gente, não como saudosismo, não como simplesmente a nostalgia de outros tempos, recordar para aprender, registrar e lembrar e contar uma e outra vez, para aprender com o Senhor nesse caminho. Como é importante, queridos, queridas, eu não posso diminuir a importância de tu refletir,
ponderar, registrar isso tudo. Por isso a leitura dos profetas, eu já tenho dito isso algumas vezes, nesses anos da pandemia, a leitura dos profetas tem me ajudado demais. E eu creio que porque ao ler os profetas, elas me ajudam a ter uma certa perspectiva histórica da nossa humanidade caída, dos nossos erros, das nossas falácias, dos nossos auto-enganos, tanto do povo comum como das autoridades e mesmo dos líderes religiosos. Claro, alguém pode dizer, poxa, mas ver os erros assim, tão crassos, né, tão absurdos do passado, não nos deixa tristes? Sim, pode ser que às vezes em alguns momentos a leitura de alguma dessas coisas nos deixa tristes. Por outro lado, de uma certa maneira, nos consola, porque ela nos traz perspectiva e nos renova também a esperança. Jeremias vai dizer, figos bons serão aqueles que ficarão 70 anos no exílio. Ah, fazer 70 anos é muito. Bem, talvez não tanto, considerando como que nós demoramos a aprender, se é que aprendemos algumas lições, né? Às vezes a gente demora tanto, né? Quando que foi o nazismo? Mais de 70 anos atrás, e a gente ainda fica patinando com isso. Será que a guerra, estamos aí, as notícias de guerra e rumores de guerra na Ucrânia, será que a guerra vai resolver alguma coisa? Hoje estão fazendo 77 anos dos bombardeios, para não falar só né? Porque às vezes é fácil a gente falar dos aqueles que são considerados inimigos e a gente nunca olha para nós mesmos as barbaridades que nós já fizemos na história. Hoje estão fazendo 77 anos que os aliados, né, os do nosso lado, os do bem e tal, bombardearam a cidade de Dresden, a população civil de Dresden, na Alemanha, 800 aviões, de tal maneira que derreteu a cidade. Mais de 25 mil alemães mortos. E claro, na nossa comunidade aqui japonesa, sabemos muito bem o que os aliados são capazes de fazer, recordando as histórias trágicas e tristes de Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, a guerra, será que ela vai resolver alguma coisa? Ou simplesmente é um corolário de atrocidades em que parece que você não tem lado bom e lado mocinhos e bandidos aqui, porque todos se tornam vilões? Dar um passo atrás e tentar ver se nós aprendemos algumas lições olhando para a história. Dar um passo atrás e olhar e refletir. Pedir a ajuda do Senhor nessa reflexão, nas histórias que nós recordamos, nas histórias que nós contamos. Eu gosto muito, queridos, desse pequeno, pequeno, aparentemente despretensioso verso no Evangelho de Lucas, sobre o que Maria, a jovenzinha Maria, o que ela fazia diante dos acontecimentos que estavam por colocar sua vida numa rota absolutamente imprevisível. E claro, acontecimentos que estavam prestes a mudar a história do mundo. E qual que era a atitude de Maria diante desses acontecimentos? Diz esse versículo despretensioso, pequenino ali no Evangelho de Lucas. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Eu acho que se a gente já aprendesse um pouquinho com Maria, já melhorava bastante, né? Ou seja, será que nós estamos guardando os acontecimentos das nossas vidas, da realidade ao nosso redor, no nosso coração? Atesourando isso bem? Estamos conseguindo refletir adequadamente sobre o que está acontecendo? E pensava muito nelas. É interessante que quando a gente volta a Jeremias, a gente vê que aproximadamente 30 anos depois que Jeremias começou o seu ministério, aqui nesses capítulos, Jeremias ouve alguns verbos, uma estrutura de como que Deus fala com ele, paralelos, que eram coisas muito parecidas com o que aconteceu no seu chamado registrado no capítulo 1. Leia de novo depois o capítulo
1 de Jeremias e leia novamente o capítulo 24 e você vai ver, poxa, quanta coisa parecida aqui. Já havia aparecido isso do diálogo e das perguntas feitas pelo Senhor, incluindo isso a Jeremias. Lá no começo, Deus já falava para Jeremias, o que você vê, Jeremias? O que você vê? E aqui, de novo, Deus está usando essa mesma aproximação com Jeremias. O que você vê? O que você está vendo? E nas coisas do cotidiano ao redor, como os cestos de figos. Há uma repetição também de alguns verbos importantes agora falando sobre os figos bons, os levados ao exílio, que são esses que Deus fala para Jeremias. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Era como se Jeremias pudesse parar e dizer, opa, já ouvi isso de Deus aqui. Deus já tinha falado isso ao meu respeito, no meu chamado, no chamado para a minha missão. Agora é sobre o que Deus tem reservado para aqueles levados ao exílio. Os mesmos verbos, inclusive. Essa repetição vai nos fazer, nos ajudando a fazer sentido da história, sentido dos acontecimentos, a colocar tudo em perspectiva, mesmo os acontecimentos mais difíceis e trágicos ao nosso redor. E que tremendo isso, né? Deus nos ajuda a entender a história, nos resgata a esperança. Claro que para isso é preciso o que você vê, visão, é preciso reflexão, é preciso imaginação e interação, um passo atrás, perspectiva. E eu falei sobre interação, como assim que é preciso interação? Aqui no texto há algumas pistas importantes sobre tanto esse entendimento da realidade, sobre como a perspectiva da esperança futura. E esse entendimento e essa esperança virão para aqueles, de acordo com a passagem que nós lemos, para aqueles que crescerem em intimidade com o Senhor, nessa relação íntima com o Deus de amor, Criador de todas as coisas. Veja esse verso, o que o Senhor diz: darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. O que é muito bonito aqui? É como uma dança. Uma relação mútua, de conhecimento mútuo, de construção de uma intimidade. Não é algo que eles veem automático, mas é algo que é construído com o tempo, através do tempo. Quem é casado sabe como funciona, né? Essas coisas não são automáticas, né? Amor à primeira vista, você... É muito bonito que tem amor à primeira vista e tudo mais, mas o mais bonito ainda é aquele amor que é construído nessa dança, nessa interação, ao longo da jornada de toda uma vida. E as palavras, algumas palavras chaves que aparecem aqui são essas. Por exemplo, que há uma iniciativa do Senhor nessa dança, nessa relação. O Senhor é quem diz assim, darei a eles um coração. É o Senhor que vem. É o Senhor que vem. Aliás, eu até vou dizer assim, a gente precisa corrigir um pouco algumas canções que às vezes a gente canta aqui, que são assim, que às vezes ela fala assim, não cantamos hoje não, viu? Não, fica tranquilo. Às vezes no mundo evangélico tem essas canções, fica tranquilo. Que fala assim, se eu me esforçar muito, a gente vai chegar ao Senhor. Ei, peraí, não é assim não, é o contrário. É Deus que vem até nós. É Deus que na sua graça toma iniciativa de vir até a gente. Não é por causa do nosso esforço. Não é porque se eu tentar muito eu vou conhecer a Deus. É o contrário, Deus é que de maneira graciosa vem ao nosso encontro. Por amor, Ele vem, é graça. A iniciativa é do Senhor. É claro que depois da iniciativa do Senhor há a resposta. A resposta por parte do povo. Povo que é capaz de reconhecer. Capaz de ouvir. E aí se voltar ao Senhor. Ouvem a voz do Senhor desse amoroso convite e se volta para o Senhor. Olha que bonito que é sentido de pertencimento. Os profetas são muito ricos em nos apresentar isso o tempo todo.
falando assim, meu Deus, e Deus falando assim, meu povo. Meu Deus, meu povo. Possessivo, sentimento de pertencimento mútuo, isso é muito bonito. A intensidade também nessa relação, nessa dança mútua aqui, nesse relacionamento, se voltarão para mim de todo o coração. Intensidade, paixão, compromisso, construindo as bases sólidas dessa intimidade com o Senhor. Daí vemos que no capítulo 25, nós voltamos um pouco cronologicamente no tempo. Eu já falei isso um pouco, né, que quando você está lendo um livro dos profetas, e como dos Jeremias, toma cuidado que às vezes são mais os temas e a cronologia, às vezes ela, né, quem gosta de ler mais linearmente se atrapalha. Mas fica tranquilo, seriado e filme tem muito disso, né, flashback, né, e tal, volta, aí tem gente que fica perdido, eu sou um deles. Mas enfim, aqui ele volta um pouco cronologicamente no tempo, na história de Jeremias do povo de Judá, talvez uns 7 ou 8 anos, para esse momento, 605 a.C., em que Jeremias lhe havia falado, no 4º ano do reinado de Joaquim, no mesmo ano que foi que Nabucodonosor subiu ao trono da Babilônia. E nesse trecho nós vamos ser recordados aqui desse anúncio do castigo, 70 anos de castigo. Os 70 anos de castigo. E aí nesse capítulo nós somos lembrados, de novo, nessa coisa da perspectiva, o que nós estamos vendo e o que nós estamos aprendendo do que nós estamos vendo na história. Nós somos lembrados de algumas verdades importantes, talvez algumas difíceis, mas mesmo assim bem importantes, sobre os caminhos de Deus no tempo e na história. E a primeira surpreendente que nós vemos aqui no capítulo 25 é a referência a Nabucodonosor como, que era o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia. Nabucodonosor nos é apresentado como um servo de Deus. Mas peraí. E que afirmação chocante, né? Acerca do inimigo que logo não apenas havia levado deportados, que era a primeira deportação, mas logo haveria uma segunda deportação e depois ainda a destruição da cidade. Chamar esse cara de servo de Deus, lembrando o seguinte, servo era um título honorífico, que já havia sido usado e reservado para poucos nas histórias dos anais da história de Israel. Abraão, Moisés, Davi, eles foram chamados de servos do Senhor. Servo era um título usado para Israel, que aparece no livro de Isaías, inclusive no próprio livro de Isaías, para o Messias que virá nos redimir o povo. Servo. Agora, servo usar para Nabucodonosor? Talvez é bom a gente ficar chocado, mas reconhecer que isso não significava que Nabucodonosor conhecesse ou adorasse ao Deus Yahvé, o Deus Eu Sou do povo de Israel. Mas significava que Deus sim poderia, e o fez, usar inclusive o imperador de uma nação pagã como a Babilônia para que ele fosse de alguma maneira instrumento para que a vontade e o propósito de Deus fossem realizados. Para nós, eu sei que é uma verdade difícil de compreender, fazer sentido, mas é preciso dizer que isso não é nenhum selo ou atestado de qualidade para ele como um líder bom. Ou que ele seria, então, alguém para se admirar. Nem nada dessa linha. Apenas que até alguém como Nabucodonosor poderia, de alguma forma, ser usado por Deus para cumprir seus objetivos. Agora, fica claro também nesse capítulo 25, em outras partes dos livros dos profetas, que Nabucodonosor da Babilônia e também outras nações, mesmo nações usadas por Deus em algum momento para cumprir seus propósitos divinos na história, esses líderes e essas nações, no seu devido momento, também seriam castigados por Deus. A mão de Deus também pesaria sobre eles por causa do seu pecado, da sua injustiça e da sua vileza. A justiça de Deus também lhes alcançaria mais cedo ou mais tarde, não ficariam impunes. É outra verdade difícil, mas que talvez nos ajude a vê-la
na perspectiva correta, é sobre esse tempo de juízo, né, para o povo de Judá. Porque diz o texto assim que vão ser 70 anos. E a reação de alguns poderia ser, como imagino que tenha sido para eles, puxa, tanto tempo assim? Por outro lado, além de reconhecer, sim, que seria um período longo, talvez com implicações, nós vamos ver isso daqui a pouco nas próximas pregações, implicações para qual deveria ser a atitude deles no exílio. Por outro lado, vendo de outra maneira, é uma mensagem importante ao dizer que o período de castigo, de juízo, também terá um fim. Poxa, mas 70 anos? Sim, difícil. É difícil. Mas que mensagem poderosa nesse momento de também dizer: esse não é o fim do povo. Esse não é o fim da nação. Pode ser um período longo, mas é um período limitado. O juízo é limitado, o juízo terá um fim. Isso tem a ver com o que nós dissemos antes, dar um passo atrás e buscar a perspectiva da história. E aí tem outro elemento também sobre o que nós falamos antes, dos símbolos, do que vemos, do seu significado, e com isso nós vamos concluindo essa meditação de hoje. Mais símbolos que aparecem aqui nesse texto. E o primeiro deles que eu vou fazer menção aqui é de um cálice. Esse cálice, ou copo, ou taça, né? Quem gosta das histórias do Santo Graal, né? É o cálice também, né? O cálice deve ter algum tipo de fascínio para muita gente ao longo da história, né? Que tem muitas histórias boas da Bíblia e outras meio estranhas, né? Como essa que eu falei dos templários do Santo Graal, enfim. Mas o cálice, esse fascínio do que significa o cálice nas Escrituras. Aqui vai simbolizar a ira do Senhor sobre as nações. É bom a gente lembrar que talvez o cálice ele aparece em outras partes da Bíblia como uma metáfora positiva. Às vezes ele aparece como consolo, como salvação, como um símbolo para bênçãos. Jeremias 16 já aconteceu isso, Salmo 116 como exemplos. Mas é bem mais comum na palavra de Deus que o cálice apareça diversas vezes representando a ira e o castigo de Deus. Jeremias vai aparecer várias vezes isso, 49, 51, em Jó 21, Isaías 51, Apocalipse 14, enfim, vai aparecer tantas vezes o cálice representando isso da ira do Senhor. E as imagens todas são muito fortes a esse respeito. Em Jeremias aqui, no 25, fala sobre beber desse cálice, embriagar-se, vomitar, cair e não se levantar. Talvez a lição mais importante aqui para o povo naquela época e para nós hoje seja: a nossa justiça humana ela pode e é falha. A nossa justiça humana pode ser e na verdade ela é com frequência falha. Mas a justiça de Deus, do juízo de Deus, ninguém escapa. A justiça de Deus vem, é a mensagem poderosa aqui no capítulo 25. Por óbvio que seja dizer, obviamente, né, na palavra, a justiça de Deus, parece um pleonasmo, mas talvez é bom repetir. Ela é justa, ela é certa, ela é correta, ela é verdadeira e ela vem. E aí nos aparece mais um último símbolo, uma metáfora, e assim nós vamos concluindo e tentando responder a esses símbolos que nós vamos vendo na palavra aqui, que é que Jeremias nos fala dos pastores, dos líderes do rebanho, mas de uma referência negativa aos pastores, né? Que são as metáforas usadas antes para os reis e governantes, como em Jeremias 23, né? Ou seja, os reis e governantes eram os pastores, os maus pastores daquela época, como nesse verso, que a aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar.
e falando palavras muito duras às autoridades, aos governantes daquela época. E é muito interessante as figuras que vão usar, né? Nós, o povo, rebanho, ovelhas, os pastores. Nós somos as ovelhas que necessitam de pastores. E as metáforas usadas pela Bíblia nos dizem que é uma tragédia quando aqueles que deveriam cuidar, na verdade, abusam das ovelhas. É sempre uma tragédia. É sempre uma tragédia. Não há outra palavra para isso. Eu me lembro da minha primeira viagem internacional que fiz. A primeira vez que eu subi num avião. E eu subi para pegar um voo para o Equador. Em 1995. Eu ainda não era casado com a Ruth, me casei naquele ano. Fui para esse encontro de formação de obreiros da IFES da América Latina. 4 semanas no Equador. E numa das semanas, como parte do processo de formação, eles nos levaram a uma pequena vila, um povoado lá no Equador, San Antônio. Se a minha memória é dura, né? Mas eu acho que é San Antônio de Ibarra. Era um povoado pequenininho, mas uma das características daquele povoado, daquela aldeia, é que as pessoas ganhavam a sua vida fazendo esculturas de madeiras, artesanatos de madeiras. E era uma quantidade imensa de esculturas de madeira. E quem estava dirigindo o encontro de formação nos deu a seguinte tarefa naquele dia, naquela visita. Cada um de nós deveria ir e escolher, porque nós iríamos comprar umas estátuas de madeira de um pastor carregando uma ovelha. E era a tarefa para aquele dia. E eu lembro que eu comprei essa escultura de madeira de um pastor carregando uma ovelha. Nas muitas mudanças, porque depois eu casei com a Ruth, a gente acabou nos mudando várias vezes, eu acabei perdendo essa estatueta de madeira. Eu acho que é que ela quebrou em alguma mudança e tudo mais. E se a Ruth, que tem mania de dar um fim nas nossas coisas em mudanças, porque acha que a gente está carregando muita coisa e deu um fim nessa estátua de madeira do pastor, querida, publicamente eu quero dizer que eu te perdoo, tá bom? Tudo bem, é passado, deixa para lá. Mas era uma estátua que eu achava muito bacana, muito bonita. Não tenho ela, mas eu procurei, inclusive, alguma imagem, né, na internet. Eu achei uma dessas aí, que acho que deve estar no slide aí agora, que essa estatueta de madeira era mais ou menos essa, né? Um pastor ali carregando uma ovelha. Eu acho que ele, na que eu tinha um cajado, então ele segurava um cajado também, alguma coisa assim. E isso do ver o símbolo te ajuda a recordar algumas coisas importantes. Aqui, Jeremias, ao falar de novo do símbolo dos pastores, de rebanhos e das ovelhas, ele faz um alerta muito forte, muito claro a respeito dos maus pastores. E aí, nesse alerta, ele nos relembra daquele que já veio, ainda virá de novo, o verdadeiro pastor, o supremo pastor, o bom pastor de João 10. E por isso que nas Escrituras, muitas vezes, Jesus e o Senhor aparecem como o bom pastor, com essa figura do bom pastor. De novo, olha de novo a metáfora, o que você vê. Em João 10, por exemplo, Jesus falando, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também, sempre buscando aquelas que não estão, a ovelha perdida, né? Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos, queridas, nessas várias imagens que Jeremias nos recorda hoje, nesses 2 capítulos pelos quais passeamos hoje, o que cada um de nós está vendo? O que você vê? A quem você ouve? A minha oração e esperança
é que aprendamos a ver as coisas ao nosso redor como o nosso bom pastor as vê. Que saibamos ouvir a sua voz, que saibamos discernir bem tudo o que acontece e assim ser conduzidos, pastoreados por esse bom pastor das nossas almas. Se ele é o nosso pastor, nós ainda temos esperança. Que perguntas que eu gostaria de deixar para vocês meditarem ao longo dessa semana? Eu vou deixar duas. E a primeira é essa: pensando em tudo o que acontece ao nosso redor, ou nas nossas vidas, na tua vida, o que você está vendo? Como você está vendo essas coisas? Como podemos juntos aprender a ver e a discernir melhor a realidade? E a segunda pergunta é essa. Nós vimos na passagem o Senhor dizendo assim: darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Como você tem crescido nessa jornada de conhecimento do Senhor em meio aos muitos desafios que nós vivemos e enfrentamos? Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a cada um de nós a seguir vendo, refletindo, ouvindo a voz do bom pastor ao longo dessa semana. Deus nos abençoe.